Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia com Kropotkin, e estamos chegando no finalzinho do livro, tá? Muito provavelmente, nessa semana aqui que vocês estão recebendo esse vídeo, é a semana que a gente acaba essa leitura, vai ser esse vídeo mais um. Eu tô com os meus cabelos assim porque eu acabei de tomar banho, né? Aqui, ó. Porque é isso, nesse frio tem que tomar banho durante o dia, que senão ferrou, né? Tá frio pra caramba, frio pra dedéu, como diriam os mais antigos. Bom, família, primeiramente sejam bem-vindos. Eu sou Marcos Morcego, produtor aqui da Caverna do Morcego, né? Se esse vídeo chegou até você, queria deixar alguns recadinhos muito básicos antes da gente ir para a leitura, tá? Primeiro recado, que é o que quero que vocês prestem mais atenção, é que nós estamos chegando ao fim do livro do Kropotkin, A Conquista do Pão. Eu ainda assim, é um dos livros que eu recomendo muito vocês comprarem. Eu acho que é um livro assim realmente para ter lado, para você voltar, para marcar, para escrever, para pensar, para ligar com a própria prática que a gente vem fazendo. Então eu acho um livro muito interessante para isso, com muitas coisas pertinentes e totalmente atuais. Então gostaria de fazer essa recomendação. Caso você não queira comprar, não consiga comprar, o PDF está disponível no nosso Drive e vai ficar lá aberto, tá? Então não se preocupe, sem pânico, você pode ir lá acessar e ter acesso a esses livros tranquilamente, beleza? Passando disso, eu já montei o roteiro das próximas leituras que a gente vai fazer, as próximas duas, tá? A primeira talvez venha num sistema diferente, venha muito mais próximo de como a gente produz a série sobre lei de drogas do que propriamente dito, como a gente está fazendo as lives de leitura e discussão. E tem um motivo. Após isso, a gente vai para o meu livro Por uma Implosão da Sociologia, esse pela editora Terra Sem Anos, que está passando aqui embaixo. Então, aproveita que quando você receber esse vídeo, vai faltar uma semana para a gente começar a leitura, para você comprar ele, caso te interesse. Tá? Caso não, eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar o PDF inteiro dele, até porque ele está passando por um período de reescrita, então ainda não sei exatamente como vai ser, mas também é um jeito de eu voltar para o que eu estava pensando quando eu construí isso, para o que estava rolando, para a gente trabalhar aqui e a gente conseguir avançar um pouco nas ideias. Então talvez vídeos menores, com menos leitura em cada vídeo, mais explicação, até por ser um livro bem curto, né? É um livro com suas 76 páginas, então dá pra gente trabalhar uma dinâmica diferente, beleza? Esse é o primeiro dos recados, então, Por uma Implosão da Sociologia. O segundo livro vai ser o livro que a gente já anunciou e que, né, passada esse final da Conquista do Pão, a gente vai entrar mais na divulgação dele, que é o Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, do Paulo Gerbaldo, circulando ali em torno de 2011 a 2015, então a gente está com mais de 10 anos de distância da conclusão do livro, e a gente vai tentar trabalhar então um pouco como que a gente enxerga as mídias sociais e o próprio ativismo de hoje, e uma esquerda que senta para conversar com os nazistas, né? Uma esquerda que não consegue fazer a comunicação e que não consegue contestar o poder das big techs, não consegue fazer um enfrentamento onde a gente consiga realmente fraturar esses lados. Então é um pouco disso que a gente vai estar trabalhando também nos próximos episódios. Por uma Implosão da Sociologia e Redes e Ruas. Esse daqui da editora Funilaria, esse daqui da editora Terra Sem Anos. Deem força para essas editoras, beleza? A gente vai estar trabalhando com elas aí, editoras muito parceiras. Dito isso, queria lembrar vocês de acompanharem o nosso projeto, né? A gente tem esses vídeos aqui, a gente está na 20 e pouco, então tem muita leitura só do Kropotkin, a gente tem vários outros livros, a gente tem nossa série sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, que está disponível aqui também no YouTube, e a gente também tem nossos episódios lá na Caverna do Morcego. Então na semana que vocês estão recebendo esse vídeo, que é segunda-feira, né? Dia 5, 6, dia 7. No dia 9, a gente vai ter o lançamento de um episódio do podcast voltando com as entrevistas. Que na semana seguinte vem também para o YouTube. Mas nem essa moral para o podcast. Eu optei por trazer para o YouTube porque a pessoa achou legal o vídeo e porque eu acho que traz uma outra dinâmica, uma outra relação para vocês também. Então, tem essa possibilidade também. Mas acompanhe no Spotify. Aí, vocês podem acompanhar a Clio Operária. Se vocês acompanham, vocês vão ver que existe essa questão de que saiu um vídeo novo lá na Clio Operária, então não deixe de acompanhar, tá? Tá disponível lá. E vídeo novo não, texto novo, meu, lá na Clio Operária. Não deixa de acompanhar, agora sim. Cupom de desconto no site de Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia. E óbvio, curtiu o nosso projeto? Apoia a gente, seja pelo Pix, podcastmorcego.com, seja pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego, beleza? Qualquer uma dessas formas ajuda a gente demais. Agora sim, a gente traz aqui o nosso drive pra tela. E a gente tá na parte sobre agricultura. Então, vão ser 2 episódios que a gente vai dividir este último capítulo do Kropotkin, beleza? A agricultura. Então vamos lá, vamos começar.
Lembrando, tá? Eu tava vendo, ele cita muitos números aqui. Muitas coisas, muitas contas e tal. São partes onde a gente vai optar, na maioria das vezes, por passar ou fazer analogias. Enfim, a gente vai estar aqui lendo, mas é isso. Eu vou deixar um tempinho na tela para vocês verem e tudo. Mas geralmente são coisas que, como tá só no final essas contas, não é uma economia política que acompanha todo o livro, talvez seja uma coisa não tão interessante, tá? Só para avisar. A economia política tem sido muitas vezes censurada por tirar todas as suas deduções do princípio, certamente falso, de que o único motivo capaz de induzir o homem a aumentar sua força produtiva é o interesse pessoal, entendido de forma restrita. A censura é perfeitamente justa. Tão justa que as épocas das grandes descobertas industriais e o verdadeiro progresso da indústria foram precisamente aquelas em que todos sonhavam com a felicidade, quando as pessoas se preocupavam menos com o enriquecimento pessoal. Os grandes pesquisadores, grandes investidores pensaram, sobretudo, na emancipação da humanidade. E se os Watts, Stephensons, Jacquard pudessem prever o estado de miséria em que suas noites sem dormir levariam o trabalhador, provavelmente teriam queimado suas estimativas, quebrando seus modelos. Que é uma coisa que a gente pode ver na pessoa, por exemplo, do Albert Einstein, né? Acho que é um exemplo mais evidente que a gente tem disso, inclusive na autonomia literária, e aí vocês estão vendo o cupom de 20% de desconto, né? Hashtag morcego na autonomia, tem o livro Einstein Socialista, beleza? Olha que legal. Outro princípio que também penetra na economia política, e é igualmente fácil, é a admissão tácita, comum a quase todos os economistas, de que, se houver superprodução frequente em certos ramos, uma sociedade nunca terá produtos suficientes para satisfazer as necessidades de todos. E que, portanto, nunca chegará um momento em que ninguém será obrigado a vender sua força de trabalho em troca de salário. Essa admissão tácita encontra-se na base de todas as teorias, de todas as chamadas leis ensinadas pelos economistas. Estou esquecendo de descer porque eu estou lendo no livro, tá, gente? Desculpa, eu vou tentar ler na tela aqui. E, no entanto, é certo que no dia em que em qualquer aglomeração civilizada se perguntar quais são as necessidades de todas e os meios para satisfazê-las, perceberá que já possui, na indústria como na agricultura, o suficiente para suprir amplamente todas as necessidades, na condição de saber aplicar esses meios à satisfação de necessidades reais. Que isso é verdade para a indústria, ninguém pode contestar. Basta, de fato, estudar nos grandes estabelecimentos industriais os processos já em vigor para extrair carvão e minério, obter-se e moldá-lo, fabricar o que é usado para as roupas e etc., para perceber isso no que diz respeito aos produtos de nossas manufaturas, nossas fábricas, nossas minas. Não há dúvida sobre isso. Já podíamos quadruplicar nossa produção e ainda economizar na mão de obra. Isso é uma perspectiva, na verdade, muito interessante e que o Jay tem me falado sobre a questão, por exemplo, do Kohei Saito, né? De que a proposta dele já é uma proposta de decrescimento, uma proposta onde a gente não precisa, na verdade, quadruplicar nossa produção. E isso passa também por um outro entendimento do que vai ser a produção e do que vai ser o próprio trabalho, né? Então eu acho que é, inclusive, uma coisa que a gente pode avançar do Kropotkin, porque ele já tem essa crítica ao trabalho, mas ele não tem essa crítica à produção. Então a gente pode trazer essa relação. Mas vamos mais longe. Afirmamos que a agricultura está na mesma situação que a indústria. O lavrador, como fabricante, já tem meios para quadruplicar, se não decuplicar sua produção, e poderá fazê-lo assim que sentir necessidade de proceder à organização societária do trabalho, em vez da organização capitalista. Cada vez que falamos da agricultura, sempre imaginamos o camponês debruçado sobre o arado, jogando trigo mal selecionado na terra ao acaso e esperando ansiosamente o que a estação boa ou ruim lhe trará. Vemos uma família trabalhando de manhã à noite, não obtendo recompensa a não ser um catre, um pão seco e uma bebida azeda. Vemos em uma palavra a fera selvagem de La Bruyère. E para este homem, sujeito à miséria, o máximo que a sociedade pode propor é reduzir o imposto ao aluguel. Mas mesmo uma reforma social não ousa imaginar um agricultor finalmente se recuperando, aproveitando o lazer e produzindo em poucas horas por dia o suficiente para alimentar não apenas sua família, mas pelo menos 100 homens. No auge de seus sonhos, para o futuro, os socialistas não ousam ir além da grande cultura americana, que no fundo é apenas a infância da arte. E aí vem a grande questão de quando ele questiona a partir do trabalho a questão da propriedade privada, né? Que é o que a gente vê de tão relevante nas experiências aqui no Brasil, sejam elas indígenas, sejam elas quilombolas, sejam elas do campesinato comunista, socialista, enfim. Em que existe muito forte essa relação, né, da questão de acabar com a propriedade da terra para que a gente não pense na produção da mesma forma. Enfim, é bem interessante. O agricultor de hoje tem ideias mais amplas, concepções muito mais grandiosas. Requer apenas uma fração de um acre para cultivar todos os vegetais suficientes para uma família. Para alimentar
25 cabeças de gado já não precisa mais do espaço que antigamente era necessário para alimentar uma cabeça apenas. Os agricultores querem trabalhar a terra, desafiar as estações e o clima, aquecer o ar e a terra ao redor da muda. Em uma palavra, produzirem um acre o que antes não conseguia colher em 50 acres. Isso sem fadiga excessiva, reduzindo muito a soma total do trabalho anterior. E aí é onde entra muito forte a agrofloresta de uma maneira bem interessante. O agricultor aspira que possamos produzir o suficiente para alimentar a todos, dando ao cultivo dos campos apenas o que todos podem dar com prazer, com alegria. E essa é a tendência atual da nossa agricultura. Enquanto os cientistas, guiados por Liebig, o criador da teoria química da agricultura, muitas vezes estavam no caminho errado em seu entusiasmo teórico, os agricultores analfabetos abriram um novo caminho para a prosperidade da humanidade. Horticultores de Paris, Troyes, Rouen, jardineiros ingleses, fazendeiros flamencos, fazendeiros de Jersey, Guernsey e da ilha Sicília abriram horizontes tão amplos que os olhos hesitam em alcançá-los. Enquanto uma família de camponeses tinha que ter pelo menos entre 17 a 20 acres para viver do produto do solo, e sabemos como vivem os camponeses, não se pode sequer dizer qual é a extensão mínima de terra necessária para dar a uma família tudo que pode ser obtido da terra, o necessário e o supérfluo, cultivando de acordo com os métodos de cultivo intensivo. Há 20 anos, e aí é interessante, né, porque ele está falando entre a primeira edição e a edição da publicação inglesa, né? A gente tem uma distinção de tempo, então ele está falando antes de 1892, então 1872. Viveria muito bem já poderíamos dizer que uma população de 30 milhões de indivíduos viveria muito bem dos produtos do solo francês sem se importar com nada. Mas hoje, vendo os progressos feitos recentemente na França, na Alemanha e na Inglaterra, e contemplando os novos horizontes que se abrem diante de nós, diremos que cultivando a terra como já é cultivada em muitos lugares, mesmo em solos pobres, 50 ou 60 milhões de habitantes do território inglês seriam ainda uma proporção muito pequena do que esse solo poderia sustentar. E aí fica a questão. Se existe esse cálculo, essa projeção, essa ideia, por que a gente não come bem? Porque o que chega pra gente é ultraprocessado. Porque os latifúndios continuam aumentando seus lucros, enquanto para a produção interna o produto continua se encarecendo. Enfim, coisas, né? E que no final a gente vai entender que a economia política do sistema capitalista ela é uma economia política que ela é feita para ter esses problemas. Para que uma coisa aumente a inflação, a outra coisa aumente os juros. E no fim todo mundo se fode. Meio que isso. Em todo caso, como veremos, podemos considerar absolutamente demonstrado que, se Paris e os dois departamentos de Seine e Seine-Haute-Oise fossem organizados amanhã em uma comuna anarquista, no qual todos trabalhassem em suas mãos, e se todo o universo se recusasse a enviar-lhes um único alqueire, que ele utilizava a medida francesa para produto granel, né? Então o primeiro termo utilizado por ele é setier, de trigo. Uma única cabeça de gado, uma única cesta de frutas, eles deixassem apenas o território de ambos os departamentos. Eles poderiam produzir, por si mesmos, todas as frutas de luxo em quantidade suficiente para a população urbana e rural. E afirmamos, além disso, que o gasto total do trabalho humano seria muito menor do que o gasto total empregado para alimentar essa população com trigo colhido em Alverney, ou na Rússia, com os vegetais produzidos pelos grandes cultivadores, um pouco em todas as partes e com as frutas maduras no sul francês. Além disso, é óbvio que não estamos de forma alguma reivindicando que todo o comércio deva ser abolido e que cada região deva se esforçar para produzir precisamente o que só cresce em seu clima por meio de cultivos mais ou menos artificiais. Mas insistimos em assinalar que a teoria da troca, tal como professora hoje, é singularmente exagerada, que muitos são inúteis ou até prejudiciais. Sustentamos, além disso, que nunca foi levado em conta o trabalho empregado pelos viticultores do sul para cultivar as vinhas, nem pelos camponeses russos, ou até pelos camponeses húngaros para cultivar trigos, por mais férteis que sejam os seus prados e também seus campos. Com seus métodos atuais de cultivo extensivo, eles se esforçam infinitamente mais do que seria necessário para obter os mesmos produtos por cultivo intensivo, mesmo em climas infinitamente menos benignos e em solo naturalmente menos rico. Seria impossível citar aqui, agora na parte 2, a quantidade de fatos em que baseamos nossas afirmações. Portanto, somos obrigados a encaminhar nossos leitores que querem mais informações a outro livro já citado aqui, né, que é o Campos, Fábricas e Oficinas, que se dá posterior à publicação da própria conquista, tá? Do pão. Mas, acima de tudo, convidamos muito seriamente os interessados na questão a ler alguns excelentes trabalhos publicados na França, que aí você vai ter a repartição métrica dos impostos, não sei se é isso, como que é o nome? Répartition métrique des impots, não é imposto, do Tubu, La Couture Maraîchère do Ponce, Le Potager Gressin, Physiologie et Couture du Blé, do Hisler, Le Blé c'est Couture Intensive et Extensive, do Le Coutu, La Cité Chinoise, eu não sei a porra do francês, tá, gente? Então tô só
falando coisas aqui. Eles estão um monte de gente. Quanto aos habitantes das grandes cidades, que ainda não têm uma ideia ideal do que pode ser agricultura, aconselhamos que explorem as hortas das feiras que estão no seu entorno. Vai nas suas feiras, vai nas comunidades que produzem agrofloresta, vai nas comunidades de horta urbana, vai nas comunidades de canteiros de hortas medicinais, tá? Observe e converse com os horticultores dessas hortas, um mundo totalmente novo se abrirá diante de você. Conheçam os assentamentos, quilombos e aldeias. E conheçam, não no sentido de ir como um ser que está indo visitar algo exótico, tá? Mas como alguém que está tentando construir um mundo diferente, por favor. Assim, poderão vislumbrar como será a cultura europeia no século XX, compreenderão com que força se armará a revolução social, quando soubermos o segredo de tirar da terra tudo o que lhe é pedido. Inclusive, isso é uma coisa que eu reforço muito para vocês, né, de que, inclusive no marco teórico, o avanço que teve no momento em que eu pisei o pé na terra é bizarro, tá? Seguindo muito Fanon, Clóvis Moura, a própria Lélia Gonçalves. E é óbvio, né, o mestre Joelson e o Nego Bispo talvez sejam duas das grandes expressões atualmente. Alguns fatos bastarão para mostrar que nossas afirmações não são de modo algum exageradas. Queremos apenas que sejam precedidas de algumas observações gerais. Sabemos em que condições miseráveis se encontra a agricultura na Europa. Se o lavrador do solo não é roubado pelo proprietário, é pelo Estado. Se o Estado resgatou modestamente o agiota, que o escravizou por meio de notas promissórias, logo tornou um simples arrendatário de terras que, na verdade, pertence a uma empresa financeira. A gente está amarrado em um sistema bem fechado. O proprietário da terra, o Estado e o banqueiro, portanto, roubam o agricultor. Com aluguel, com imposto, com juros, com o roubo de terras, com o roubo daquilo que não era propriedade, transformando em propriedade, né? Eu acho que esse é o começo de tudo. A quantidade varia em cada país, mas nunca cai abaixo de um quarto, muitas vezes metade do produto bruto. Na França e na Itália, a agricultura paga ao Estado 44% do Estado bruto. Do produto bruto, perdão. Além do mais, a participação do proprietário do Estado será sempre aumentando. Assim, quando o agricultor obtém colheitas maiores, seja por milagre de trabalho, invenção ou iniciativa, o tributo que ele deverá ao proprietário, ao Estado ou ao banqueiro aumentará proporcionalmente. Se dobrar o número de alqueires colhidos por acres, a renda dobrará e, consequentemente, os impostos que o Estado se apressará a aumentar ainda mais se os preços subirem. E assim por diante. Em suma, em todos os lugares, o agricultor trabalha de 12 a 16 horas por dia, e esses três abutres tiram tudo que ele poderia ter economizado, em todas as partes. O roubam daquilo que poderia servir para melhorar o seu cultivo. É por isso que a agricultura permanece estagnada. Reforma agrária popular, ou revolução agrária, se a gente preferir, agora, né? O agricultor apenas conseguirá ocasionalmente fazer algum progresso em condições absolutamente excepcionais, quando ocorrer uma briga entre esses três vampiros, que é quando a gente ataca, né? Olha, parece um cenário que está se desenhando agora na nossa frente, né? E, no entanto, nada dissemos sobre o tributo que cada lavrador presta ao industrial. Máquina, pá, barril de fertilizante químico é vendido a ele 3 ou 4 vezes o que custa. Não esqueçamos o intermediário, que fica com a maior parte dos produtos do solo. Vamos lá, dá duas ocasiões, tá? Primeira delas, houve uma compra de patentes de sementes muito forte por parte de várias empresas, principalmente multinacionais. Dentro disso, o uso dessas patentes é para produzir sementes transgênicas, das quais as sementes plantadas pelo agricultor não darão mais frutos. Ou seja, você fica rendido para algo que é industrializado a partir de então. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo é o cacau no assentamento Terra Vista, lá da Bahia, onde você tem uma das grandes empresas atravessadoras querendo fazer a venda desse cacau para fora do assentamento, né? Querendo justamente levar. Ou seja, tem uma questão muito interessante que é os produtores podem conseguir alcançar mais gente do que eles alcançam. Porém, os produtores ficam com cerca de menos de 10% daquilo que eles produziram desse tipo de atravessamento. É bizarro, não é pouca coisa, tá ligado? Felizmente, é por isso que ao longo desse século de invenções e progressos, a agricultura só se aperfeiçoou em espaços muito limitados, ocasionalmente, e em picos repentinos, o que talvez aqui seja uma diferença pela forte presença no campo que a gente tem. Felizmente, sempre existiram pequenos enclaves, negligenciados durante algum tempo pelos abutres, e ali aprendemos o que a agricultura intensiva pode dar à humanidade. Vamos lá, agora a outra vai dar exemplos. Na Pradaria da América, não sei qual lugar da América ele está falando, que além disso produzem apenas colheitas escassas de 7 a 15 alqueires por acre, e mesmo secas periódicas muitas vezes prejudicam as colheitas, 500 homens, trabalhando apenas 8 meses do ano, produzem a comida anual para 50 mil pessoas. Com todas as melhorias dos últimos 3 anos, o trabalho anual, que é de 300 dias de um homem, rende entregue em Chicago como farinha, alimento para 250 homens. O resultado é obtido ali por uma grande economia de trabalho. Nestas vastas planícies que o solo não podem abarcar, a lavoura, a colheita, a debulha organizam-se quase militarmente.
Nada de idas e vindas inúteis, nada de perda de tempo. Tudo é feito com a precisão de um desfile. Esse é o cultivo em larga escala, a agricultura extensiva, aquela que tira o solo da natureza sem tentar melhorá-la. Quando ela tiver dado tudo que pode, eles a abandonam. Procuraremos em outro lugar solo virgem para esgotá-lo por sua vez. Mas há também o cultivo intensivo, para o qual as máquinas vêm e virão cada vez mais em auxílio. Visa, sobretudo, cultivar bem o espaço limitado, adubá-lo e corrigi-lo, concentrar o trabalho e obter o maior rendimento possível. Esse tipo de agricultura se estende a cada ano, enquanto satisfaz com uma colheita média de 10 a 15 alqueires por acre na grande cultura do sul da França e nas terras férteis do oeste americano. Colhe-se regularmente de 39 até 55, às vezes 60 alqueires do norte da França. O consumo anual de um homem é assim obtido em menos de um quarto de um acre. E quanto mais intensidade se dá ao cultivo, menos trabalho se gasta para obter um alqueire de trigo. A máquina substitui o homem para o trabalho preparatório e faz-se, de uma vez por todas, tal melhoramento do solo, como a drenagem ou a retirada de pedras, o que permite dobrar as colheitas no futuro. Isso é uma coisa que a China tem investido bastante, inclusive, tá, gente? Enfim, coisas que a gente aprende durante a vida, né? Que são máquinas pro pequeno produtor. Isso é bem interessante, na verdade, pensando, inclusive, que a ideia é acabar com os latifúndios, né? Então a gente não vai precisar tanto de máquinas de monocultura, um pouco dessa brisa. Algumas vezes, somente um trabalho profundo permite obter de um solo medíocre excelentes colheitas anualmente, sem esgotá-lo nunca. Assim foi feito por 20 anos em Hotham-Med, próximo a Hertfordshire. Não vamos escrever uma fantasia agricultural. Vamos parar nessa colheita de 44 alqueires por acre. Paramos aqui então. Beleza. Que não requer solo excepcional, mas simplesmente cultivo racional e ver o que isso significa. Os 3 milhões e 600 mil que vivem nos dois departamentos de Seine e Seine-et-Oise consomem um pouco menos de 22 milhões de alqueires de cereais, principalmente trigo, para sua alimentação em cada ano. Em nossa hipótese, eles teriam, portanto, que cultivar para obter essa colheita 494 mil acres de 1.507.300 dos que possuem. É óbvio que eles não vão cultivá-lo como a pá. Isso levaria muito tempo, 96 jornadas de trabalho de 5 horas por acre. Em vez disso, melhorariam o solo de uma vez por todas, drenando o que precisa ser drenado, aplanando o que precisa ser aplanado, removendo pedra do solo, mesmo que tivéssemos que gastar 5 milhões de jornadas de 5 horas neste trabalho preparatório. Uma média de 10 jornadas de trabalho por acre. Enfim, muito específico, não vou me debruçar sobre isso, tá? Só tô lendo aqui. Então eles iriam arar com uma escavadeira, que tornaria uma jornada e meia por acre, e dariam mais uma jornada e meia para arar com um arado duplo. As sementes seriam classificadas a vapor, em vez de serem tomadas ao acaso, seriam cuidadosamente semeadas em fileiras, em vez de serem lançadas aos 4 ventos. E com tudo isso, ainda não seria gasto 10 jornadas de 5 horas por acre se o trabalho fosse feito em boas condições. Mas se por 3 ou 4 anos se der 10 milhões de jornadas para um bom cultivo, se pode ter colheitas de 44 a 50 alqueires por ano, por acre, obtidos apenas com metade do tempo. Teremos, portanto, gasto apenas 50 milhões das jornadas para dar a pão a essa população de 3 milhões e 600 milhões de habitantes. E todo o trabalho seria tal que qualquer um poderia fazê-lo sem ter músculos de aço para isso, nem sem nunca ter trabalhado a terra antes. A distribuição geral do trabalho viviam daqueles que sabem o que a terra exige. Quanto ao trabalho, em si, não há parisiense tão debilitado que não seja capaz, depois de algumas horas de aprendizado, de supervisionar as máquinas ou de contribuir cada um com sua parte para o trabalho agrário. Pois bem, quando se pensa que no caos atual, desconsiderando os ociosos das classes altas, já há quase 100 mil homens sem trabalho em seus respectivos ofícios, se vê que a força perdida em nossa organização atual seria o suficiente por si só para dar, com o cultivo racional, o pão necessário para os 3 ou 4 milhões de habitantes de ambos os departamentos. Repetimos, não é uma fantasia extravagante. E a gente não fala de cultivo realmente intensivo, que dá resultados muito mais surpreendentes. Não contamos com esse trigo obtido em 3 anos pelo Sr. Hallett, e do qual um único grão transplantado produziu 5 mil ou 6 mil, e ocasionalmente 10 mil grãos, o que permitiria, se necessário, colher todo o trigo para uma família de 5 anos no espaço de 120 metros quadrados. Tampouco citamos o que já é um apartamento, tá, gente? Quer dizer, o dobro de um estúdio. O que já está sendo feito por muitos agricultores na França, Inglaterra, Bélgica, Flandres e por aí vai. E o que poderá ser feito amanhã com experiência e conhecimento já adquiridos pela prática em larga escala. Mas sem a revolução, isso não acontecerá amanhã ou depois, porque os proprietários da terra e do capital não têm interesse nela, e porque os camponeses que dela se beneficiaram não têm o saber, o dinheiro, muito menos o tempo para obter os adiantamentos necessários. Ou seja, novamente, reforma agrária já. Mas sem a revolução, isso não acontecerá amanhã ou depois, porque os proprietários da terra e do capital não têm interesse nela, e porque os camponeses que delas se beneficiaram não tem o saber, o dinheiro, muito menos. Tá. A cidade de hoje ainda não está nesse nível, mas se a partir do momento que os parisienses proclamarem a comuna anarquista, necessariamente chegarão a ela. Porque não cometerão o mesmo erro de continuar fazendo artigos de luxo, que foi o que Viena, Varsóvia e Berlim também fazem, e não vão correr o risco de ficar sem.
Além disso, o trabalho agrícola, auxiliado por máquinas, logo se tornará mais atraente e alegre que todas as ocupações. Chega de joias, chega de roupas de boneca, os trabalhadores dirão. Iremos arregimentar nossas forças na agricultura. Iremos buscar o vigor, o contato com a natureza, a alegria de viver, que havemos esquecido nas oficinas escuras das periferias. Na Idade Média, as pastagens alpinas, melhores que os arcabuzes, permitiriam os suíços se libertarem de senhores e reis. A agricultura moderna permitirá que a cidade rebelde se liberte das burguesias unidas. Eu acho interessante, né? Porque eu fico pensando, porra, se o Kropotkin tivesse contato com o que a gente fala hoje, ele com certeza olharia e falaria, caralho, é isso. É isso. E aí ele entra numa parte que aí eu só vou ler só pra gente encerrar esse primeiro episódio, que é uma parte só numérica, tá? Temos visto com os 3 milhões e meio de habitantes dos 2 departamentos, encontrarão com amplitude o pão necessário, cultivando apenas um terço do seu território. Agora, vamos olhar o gado. Os ingleses comem muita carne, uma quantidade média um pouco menor de 100 quilos por pessoa adulta por ano, supondo que toda a carne consumida seja bovina. Isso é pouco menos de um terço da carne bovina. Um boi por ano, para 5 pessoas, incluindo crianças, já é suficiente. Para 3 milhões e meio de habitantes, daria um consumo anual de 700 mil cabeças de gado. A gente precisa realmente pensar no veganismo, né? Bizarro. Bem, hoje o sistema de pastoreio é necessário, no mínimo, 5 milhões de acres para alimentar 660 mil cabeças de gado, ou seja, 9 acres para cada cabeça de boi. No entanto, com passagens modestamente regadas por água de nascente, como foram criadas recentemente em milhares de acres do sudoeste, um pouco mais de 1 milhão de acres já são suficientes. Mas se praticar, o cultivo intensivo, cultivando beterraba com alimento, apenas um quarto desse espaço necessário, ou seja, 310 mil acres. Existe uma coisa na agrofloresta chamada de agropastoreio, que é bem interessante porque você usa os lugares de agrofloresta para colocar um capim, que é um capim comido pelo gado, porque o gado amassa, joga folhagem e tudo isso volta para o próprio solo. É uma coisa bem interessante. E quando usa milho e silagem, como os árabes, consegue toda a forragem que precisa em uma área de 217.500 acres. Ao redor de Milão, onde a água do esgoto é usada para irrigar os prados, a forragem para 2 ou 3 cabeças de boi por acre se consegue em uma área de 22 mil hectares irrigados, e algumas parcelas favorecidas até 177 toneladas de feno seco foram colhidos por 10 acres, que é o alimento anual de 36 vacas leiteiras. Perto de 9 acres por cabeça de gado são necessários sobre o sistema de pastagem, apenas 2 acres e meio para 9 bois ou vacas sob esse novo sistema. Esses são os extremos da agricultura moderna. Aí ele fala dele de Guernsey, de 9 mil acres utilizados, a metade de cereal e horta, onde com 5 mil são alimentados 1.480 cavalos, 7 mil cabeças de gado, 900 ovelhas e 4.200 suínos. Ou seja, 3 cabeças de gado por acre, sem contar cavalo, ovino e suíno. Necessário acrescentar que a fertilidade do solo é feita pelas algas marinhas e fertilizantes químicos. Então a gente tem lá os 3 milhões de habitantes em Paris. Uma área necessária para criar um gado de 5 milhões de acres para 197 mil. Ou seja, você diminuir aí para menos de 5%, mais ou menos 5%. Pois bem, não vamos nos deter aos números abaixo. Tomemos aqueles da agricultura intensiva comum, onde você usa 395 mil acres a criação de gado, 494 mil se quiserem, dos 1 milhão que nos restam, apesar de ter providenciado o pão necessário ao povo. Sejamos generosos e colocamos 5 milhões de jornadas para colocar esse blá. Desculpa, gente, eu vou passar essa parte, tá? Aí ele fala de jornadas de trabalho e tal. Por que eu tô passando essa parte, tá? Quero deixar bem claro aqui. Para quem quiser entender isso hoje, família, vocês vão inevitavelmente passar por entender MST, a metodologia de reforma agrária camponês a camponês, vão discutir sobre produção, olhando para, por exemplo, terra dos povos, para as comunidades indígenas e para os quilombos, para as comunas da Venezuela, que tem um trabalho novo agora com o MST ali ao sul da Venezuela, e coisa do tipo, que eu acho que é muito mais efetivo do que a gente ficar dando os números que o próprio Kropotkin dá, e não que eles sejam desnecessários, só que, tipo, a gente tem exemplos tão concretos hoje que a gente está trazendo. Né? Para quem acompanhou o episódio que a gente discutiu sobre agrofloresta aqui, viu isso. Para quem acompanhou o que a gente andou compartilhando sobre a formação de construtores e defensores dos territórios, viu isso. Quem acompanha os textos da Teia dos Povos, viu isso. Quem acompanha as grandes discussões feitas pelo MST, principalmente na questão do STED, para distribuição de comida e um movimento de solidariedade, seja Palestina, seja Cuba, seja Venezuela, são um exemplo disso. A gente tem exemplos concretos hoje, do nossa frente.
e exemplos que são pautados em experiências históricas, em tradição e ancestralidade, o que torna a experiência brasileira um todo muito complexo e muito necessário, muito urgente para a gente estudar, que é o desenvolvimento que o Corpote está trazendo aqui. Vocês separaram que todo episódio, todo capítulo, a gente faz essas conexões. E talvez aqui seja onde ela fique muito mais expressa. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Lembrando, né, a gente está fazendo sim essas leituras mais curtas, mais rápidas. E a gente se vê então amanhã com um episódio final para a gente encerrar essa belíssima leitura, tá bom? Muito obrigado pela presença geral. A gente se vê então amanhã. Até mais. Um grande beijo. Tchau!